Vocês acompanharam o Breaking News ontem aqui da prisão dos dois fugitivos da Penitenciária de Segurança Máxima de Mossoró. Eu hoje conversei com fontes que participaram efetivamente dessa operação e ouvi um relato detalhado de como foi a prisão dos criminosos. No momento da captura, havia 4 viaturas da Polícia Federal e 3 da Polícia Rodoviária Federal, todas mobilizadas para prender esses homens que iam passar por uma ponte estreita. Eles já tinham recebido informação no dia anterior, dando conta de que eles estavam no Pará. Eles não estavam em Marabá, estavam em outra cidade no Pará, mas pelos cálculos dos agentes da Polícia Federal, como havia uma informação da inteligência de que eles tentariam fugir para fora do país, eles iam passar necessariamente pela cidade. Então, eles já montaram um esquema para conseguir flagrar esses homens passando por essa ponte. E aí eu explico por quê. Havia 30 agentes entre PRF e Polícia Federal. E aí 2 carros foram abordados com os criminosos e ajudantes desses criminosos, também criminosos, antes de passar pela ponte. E o carro onde estava um dos fugitivos, o Rogério, conseguiu seguir adiante pela ponte. E aí me explicava uma fonte. Como a ponte é muito estreita, ele foi pedindo passagem. E aí você consegue encostar muito próximo já ali do parapeito, né, da ponte e conseguir passar. E aí ele foi fazendo esse movimento. A gente não sabe se ele já tinha noção de que estava sendo perseguido pela polícia ou não, mas seguiu nesse movimento, passando, empurrando os carros que estavam na frente do dele, né? Os carros estavam enfileirados. A informação que eu tive é que ele passava com tanta brutalidade, vamos dizer assim, na tentativa de sair daquele lugar, que ele acabou derrubando de uma moto uma mulher com uma criança. Não aconteceu nada com elas, mas elas caíram e aí foram atendidas no local mesmo, ajudadas. Em determinado momento, nessa perseguição, porque a Polícia Federal já estava atrás do Rogério, ele colocou um fuzil para fora do carro e o direcionou a uma viatura descaracterizada da Polícia Federal. Segundo relatos de agentes, o criminoso, nesse momento, chegou inclusive a inclinar o corpo para fora do carro. Pouco mais adiante, uma surpresa inclusive para os policiais. Havia um caminhão baú, que acabou impedindo a passagem do carro do criminoso. E foi nesse momento que ele desistiu de seguir adiante, porque, claro, não tinha mais como ele pedir passagem ao caminhão. O caminhão bloqueou a passagem do carro. Ele, percebendo que não tinha saída e já a reação dos policiais, se rendeu. A informação que eu tive é que ele jogou a arma no chão e se apresentou aos policiais. Pois bem, eles foram levados à delegacia e lá estavam acompanhados de 3 advogados. E avisaram logo de saída: não vamos falar. O silêncio, segundo os policiais, é porque eles admitiram que estavam, sim, como o Gustavo Uribe trouxe ontem, sendo financiados pela facção criminosa Comando Vermelho, do qual fazem parte. Eles afirmaram que iam, sim, deixar o país pela fronteira, mas não podiam dizer aos policiais, a investigação no caso, para qual país eles iriam, nem qual era a rota de fuga exata, porque estavam sendo financiados pelo Comando Vermelho e sabiam do risco, é claro, de passar informação. E nem tampouco os policiais esperavam que eles fossem colaborar muito. Foi um depoimento super rápido, segundo os relatos que eu ouvi. 4 criminosos que ajudaram esses 2 fugitivos ainda estão em Marabá a partir de agora. O que acontece? A Polícia Federal vai fazer análise nos 8 celulares apreendidos com o grupo e continuar, possivelmente, essa operação de investigação a partir do flagrante de ontem. Esses 4 que ajudaram os 2 vão responder por favorecimento pessoal, todos respondem por organização criminosa, e o Rogério, que é o do fuzil, me disse uma fonte da investigação,
Ele responde por porte de arma, porque estava com porte restrito de arma, né, que estava com um fuzil, e tentativa de homicídio por ter colocado o fuzil para fora e apontado para a viatura da Polícia Federal. O Davidson, que é o outro que já estava preso antes, no início da ponte, nem conseguiu atravessá-la, também, além de responder por organização criminosa, responde por porte de munição. E é muito interessante quando você conta, Tainá Falcão, sobre todo esse processo, porque é uma perseguição de cinema. E muitas vezes não é só a logística, é a sorte. Porque, muito bem, poderia não ter esse caminhão-baú e ele poderia passar e eventualmente atirar no carro da Polícia Rodoviária Federal e conseguirem escapar com o comboio do crime. Então, muitas vezes, a polícia tem que contar também com a sorte daquele local. Com a sorte, tanto que os investigadores relatavam o seguinte, né? Não foi exata. Quando a gente vai fazer uma operação dessa, a gente sai com planejamento, mas aí existem as surpresas no caminho. E por exemplo, a gente não estava contando em capturar os dois carros antes deles passarem pela ponte, mas as circunstâncias favoreceram para que assim fizéssemos. E aí, o caminhão também foi uma surpresa para os policiais. Claro, eles não estavam imaginando que o cara ia ser bloqueado por um caminhão. Tiveram a sorte disso acontecer. Sorte da polícia, azar deles. Porque Uribe, um investigador, me dizia o seguinte, olha, imagina se ele conseguisse ir adiante, tudo bem que não é tão perto da cidade assim, essa famosa ponte, a gente está aqui repetindo muito, mas é que é o local onde eles flagraram os criminosos. Mas ele disse, imagina se ele consegue avançar a ponto de chegar até a cidade e a operação colocaria em risco, eventualmente, a vida das outras pessoas. Bala perdida. Porque se eles tinham um fuzil e se a polícia estava atrás deles, teria bala perdida. Então, a polícia, claro, fez um trabalho de inteligência e de perícia e de logística muito importante, mas contou com a sorte, então, de conseguir, então, que eles não conseguissem passar parte daquele caminhão-baú.